Oi, pessoal. Hoje vamos falar em Mateus capítulo 14, quando Jesus andou sobre o mar. Depois que Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, Jesus andou sobre o mar. Jesus subiu no monte e orou sozinho. E o barco já tinha partido no mar e já estava no meio do mar. E começou a surgir o vento, né? Então os discípulos estavam em pânico. E no meio da noite, Jesus começou a andar sobre o mar. Então, é meio-dia, meia-noite. Então, a noite é dividida em 4. Então, o começo é das 6 às 9. O segundo momento é das 9 até meia-noite. Terceira é da meia-noite às 3. E o quarto momento é das 3 às 6 horas. Então, das 3 às 6 da manhã, esse é o quarto momento. Então foi na quarta hora que Jesus Cristo estava andando sobre o mar. E os discípulos, vendo isso, eles ficaram assustados na quarta vigília da noite. E Jesus falou, não temais, sou eu. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então, a gente pode ver Jesus andando sobre o mar. Então, na nossa teoria, não combina. Como alguém pode andar sobre o mar? Uma pessoa falou para mim, porque um amigo meu me falou, eu sou amigo de Jesus, por isso ele me ensinou a andar sobre o mar. Eu perguntei, como? Você vai correndo. Então, primeiro você coloca o seu pé esquerdo sobre a água. E antes do pé esquerdo afundar, você coloca o pé direito. E antes do pé direito afundar, você coloca o pé esquerdo. Então, assim você pode andar sobre o mar. É uma palavra interessante, mas a gente não tem como fazer isso. Então, por que a pessoa acaba afundando na água e morre? Então, Jesus Cristo andou sobre o mar. Então, quando eu vejo essas histórias, eu fico muito agradecido, porque o Jesus Cristo que está dentro de mim pode andar sobre o mar. Se Jesus Cristo pode andar sobre o mar, então se ele fizer aquilo que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue fazer, ele não consegue, então dessa forma, qual a diferença entre Jesus e nós? Mas Jesus consegue fazer até aquilo que nós não conseguimos fazer. E mais importante, porque Jesus Cristo faz o que a gente não consegue fazer, que a gente pode depender dele. Antes de eu receber o perdão do pecado, eu não conseguia aceitar Jesus pela fé. Eu estava preso no meu pensamento. Eu descobri que a minha sabedoria tinha diferença com a de Deus, com a de Jesus. Quando eu li a Bíblia, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E sem deixar nenhum pecado para trás, ele lavou perfeitamente nosso pecado. Em vários lugares na Bíblia está escrito que Jesus Cristo nos justificou, nos santificou e nos purificou. Então, mas porque o nosso pensamento trabalha muito em nós, mesmo tendo recebido a Jesus, eu acredito em Jesus. Mas eu minto, eu cometo pecado. Então, eu sempre tenho o meu pensamento que me diz, eu sou pecador, eu sou pecador. Eu era assim.
E um dia eu briguei contra Jesus. Eu sou pecador. Até morrer eu sou pecador. Eu não posso ir para o céu. Eu tenho muito pecado. Eu estava com esse pensamento. Mas, lendo a Bíblia falou algo completamente contrário. Em Isaías capítulo 44, versículo 22, está escrito assim: desfaça as tuas transgressões como a névoa, os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Em Isaías 53 está escrito assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Porque Jesus Cristo, Ele fez passar toda a nossa iniquidade sobre Ele, então nós não temos mais pecado. Então, em João capítulo 1, versículo 29, está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se Jesus Cristo tirou o pecado do mundo, porque Ele levou meu pecado também, eu não tenho mais pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a fé que existe de Cristo Jesus. Então, na Bíblia está escrito que em todas as partes que eu fui lavado, que eu fui santificado, que eu fui justificado, que eu fui purificado. E um dia eu vi eu brigando com Deus. Deus, eu sou pecador. Não, seu pecado foi perdoado. Não, mas eu cometi pecado. Não, mas Ele já lavou esse pecado também. Ele não pode deixar algum pecado sobrar. Mas eu tenho muito pecado. Não, todo o seu pecado foi levado na cruz. Jesus Cristo falou: está consumado. Se Ele falou está consumado, quer dizer que Ele lavou todo o nosso pecado. Eu vi que eu estava lutando contra Deus. Não estava segurando o colarinho e brigando assim. Mas eu briguei de uma forma gentil com Deus. Deus, eu sou pecador. Não é. Você é limpo. Não, eu sou pecador. Não, você é limpo. Não, eu sou pecador. Não, eu já lavei todo o seu pecado. Eu já lavei com o meu sangue. Quando eu olhei para essa minha pessoa, eu achei engraçado. Com certeza eu cometi pecado e eu sou pecador. Mas Deus falou que eu sou justo. Deus falou que Ele já lavou todos os meus pecados. Ele falou que na cruz todos os meus pecados foram lavados. E eu brigando, um dia eu pensei: quem está certo, eu ou Deus? Por mais que eu veja que eu sou pecador, mas se Deus está falando que eu sou justo, eu não sou justo. Por mais que eu cometa muitos pecados, se Deus falou que Ele lavou, então Ele não lavou? Essa minha vida tão suja, como se fosse de um bicho, eu olhei para minha pessoa brigando contra Deus. Naquele dia eu fiquei com muita vergonha. E eu me rendi diante de Deus. Senhor, eu tenho muito pecado, mas se o Senhor falou que lavou, então o Senhor lavou. Se o Senhor falou que eu sou limpo, eu sou limpo. Se o Senhor falou que eu sou santo, então eu sou santo. E assim eu pude aceitar essa verdade pela fé. E assim, a graça de Deus, a graça de Jesus entrou no meu coração. Desde então, o meu coração e o coração de Jesus se uniu. Eu não sei direito. Mas se o Senhor falou que eu sou justo, então eu sou justo. Se o Senhor falou que eu sou santo, então eu sou santo. Se o Senhor falou que eu fui lavado, então eu fui lavado. Antes eu sempre estava contra, eu estava sempre entrando em atrito com Deus, mas todas as coisas que eu lia na Bíblia entravam em atrito comigo. Mas não só comigo acontece isso. Mas aconteceu isso também com o pai da fé, que é Abraão. Um dia Deus falou para Abraão: tua esposa,
A Sarai, não chama mais de Sarai, mas de Sara. Ela conceberá e dará à luz um filho. E o que Abraão falou? O quê? É verdade? Muito obrigado. Ah, eu também vou ter um filho. Muito obrigado. Foi assim que ele falou? Não. Ele riu. Como um homem de 100 anos ainda poderá ter um filho? E a Sara tem 90. A Sara já não tem nem mais o costume das mulheres. Como ela vai poder ter um filho? Então, ele estava falando algo completamente contrário a Deus. Quando eu vejo a Bíblia, as pessoas por muito tempo viveram como sendo dominado por Satanás. Então, o diabo treinou as pessoas a ficarem contra a palavra de Deus. E cada vez que o ser humano se encontra com Deus, ele falou um monte de coisa, um monte de besteira. Jesus falou para Pedro, todos vós me negareis. E Pedro falou o quê? Não, todos te negarão, menos eu. E Jesus falou para Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mesmo que eu tenha que morrer contigo, Senhor, eu não te negarei. Então, todas as pessoas, Satanás colocou um pensamento diferente em todas as pessoas. Deus falou para Moisés, eu vou te mandar para o Egito e você vai salvar o povo de Israel. Não, Deus, eu não consigo. Então, qualquer ser humano que seja, independente de quem seja, o pensamento do ser humano, porque o Satanás dominou o pensamento do homem por milhares de anos, então Satanás plantou um monte de pensamento humano dentro da cabeça do homem. Então, com esse pensamento, nós jamais podemos agradar a Deus. Eu descobri essa verdade. Por isso, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, quando eu vejo, eu sou pecador. Mas se Deus falar que eu sou justo, então meu pensamento está correto ou a palavra de Deus está correta? Então a palavra de Deus está correta. Quando eu vejo, eu sou pecador. Mas se Deus falou que eu sou justo, então eu sou justo. Isso é uma pessoa que acredita em Deus. Então, quando Jesus foi para a casa de Jairo, então, indo para lá, a filha de Jairo morreu. E quando Jesus entrou, as pessoas estavam chorando, ficando tristes, falando que a filha de Jairo havia morrido. Jesus falou, não chores, essa menina não morreu, mas dorme. E as pessoas riram dele. Quando eles viram, com certeza ela estava morta. Ela parou de respirar, ela não tinha mais pulsação, o corpo dela estava endurecendo, estava esfriando. Mas o que? Jesus não está morta, está dormindo? Eles riram dele. Esse era o pensamento deles. E Jesus Cristo falou para aquela menina, Talita cumi, ou seja, levanta-te, menina. E na hora ela se levantou. Quando a gente viu, com certeza ela estava morta. Com certeza, quando a gente viu, ela não estava respirando. Com certeza era uma menina morta. Mas Jesus falou que estava dormindo. Então era verdade que ela estava dormindo. Essa é a palavra de Jesus. Nós não somos nem mais inteligentes e nem melhores que Jesus. Mas há muitas pessoas que rejeitam a palavra de Jesus. Então Jesus nos mostrou. Ele nos mostrou que estava andando sobre o mar. Ele estava andando sobre a água. Ele estava andando sobre o mundo. Nós somos pessoas que estamos presas no mundo. Nós não podemos nos libertar da situação. Se tiver frio, a gente passa frio. Se tiver calor, a gente passa calor. Se vier doença, a gente fica doente. Se a gente não come, a gente passa fome. Isso é o ser humano. Mas Jesus Cristo não foi assim. Jesus andou sobre o mar. Eu não vi isso exatamente.
Mas Jesus Cristo fez isso. Antes do pé esquerdo afundar, ele colocou o pé direito. E antes do pé direito afundar, ele colocou o pé esquerdo. E assim ele começou a voar quase, né? Mas não, na verdade ele estava andando bem devagarinho. Todos juntos. Fechem os olhos e imaginem Jesus Cristo andando sobre o mar. Está ventando, está com onda, e Jesus Cristo foi andando até os discípulos no barco. E todos os discípulos começaram a se assustar, falando que era um fantasma. Realmente, sabe o que é surpreendente? Nós afundamos na água e Jesus estava andando sobre a água. Não somente na água, mas vocês acabam afundando em qualquer situação, não é? E se vocês ficarem pobres, na hora vocês se afundam na pobreza, não é? Se o marido fica bravo, vocês também na hora já se afundam na ira, não é? E se seus filhos ficam te irritando, vocês na hora já ficam afundados no ódio. Então não é só na água que nós afundamos em qualquer coisa facilmente. O filho pródigo se afundou nas mulheres, não é verdade? É a mesma coisa conosco. Nós somos pessoas que somente podemos afundar. Mas o que a Bíblia nos diz? Tem aquele que afunda e tem aquele que anda sobre a água. A pessoa que afundou e fica querendo sobreviver e a pessoa que anda sobre o mar é muito diferente. Vocês podem afundar no mar, mas se surge uma situação, na hora o seu pensamento se aprofunda, fica afundado nessa situação. Você não enxerga mais nada, senão o problema. Você somente tem como afundar profundamente nessa situação. A maioria das pessoas são assim, e elas se afogam nas situações. Não é verdade? Sim, nós somente podemos ficar afogados nessa situação. Então, nós ficamos afogados na situação, mas Jesus Cristo não. Pedro andou com Jesus Cristo. Se você andar com Jesus Cristo, se você segurar a mão de Jesus Cristo, se você se tornar um com Jesus, você também não vai afundar na situação, na escuridão, mas você vai andar sobre a situação e vai poder andar com Jesus Cristo. E sabe o que é mais surpreendente? O pecado é assim. Nós sempre cometemos pecado, nós ficamos presos no pecado e pensamos que não podemos nos libertar do pecado. Hoje em dia também, quantos pecados nós cometemos? Quanto ódio nós sentimos? Quanta mentira nós falamos? Quanta cobiça nós temos? Quanta cobiça nós temos? E assim nós não conseguimos nos libertar do pecado. Muitas pessoas, elas ficam presas no pecado e ficam bem presas nisso. E há muitas pessoas que tentam se libertar disso. Mas Jesus Cristo não ficou preso nisso. Ele andou sobre isso. Se vocês também, independente de quem seja, assim como Pedro, se vocês acreditarem em Jesus, sabe o que é surpreendente? Não foi só Jesus que andou, mas Pedro também andou. Ele não afundou naquele fundo mar e andou junto com Jesus e foi. Dessa mesma forma, se nós nos tornarmos um com Jesus, se nós ficamos sofrendo, afundamos na situação e na dificuldade, mas Jesus Cristo não afunda em situação nenhuma. Então, se você se tornar um com Jesus, então você não vai se afogar no problema e você não vai ter essa dificuldade. Quanto mais nós pensamos, mais gratificante é. Eu também nunca andei sobre o mar, mas andando junto com Jesus,
tanto problema grande ou pequeno, eu sempre estava querendo resolver esses problemas. Mas depois que eu descobri que eu sou um com Jesus, eu também sou liberto desses problemas a cada momento. Eu também, assim como Jesus andou sobre o mar, eu também pude me libertar dos problemas, vivendo uma vida abençoada com Jesus. Quando Jesus nos deixou nessa terra, Ele deixou esse mesmo poder, essa mesma autoridade para nós. E Jesus, em Mateus capítulo 28, o que Ele falou? Que todo o poder, toda a autoridade do céu e da terra foi dado a vocês. Vocês vão e façam discípulos por todo o mundo. O Pai, vocês batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês façam tudo aquilo que eu fiz, porque eu sempre estarei com vocês. Se Pedro estivesse junto com Jesus, ele também poderia andar sobre o mar. Se vocês também estiverem junto com Jesus, vocês vão poder passar sobre o mar andando. Se você tiver medo, Jesus Cristo vai te levar nas costas. Vocês acham que Jesus Cristo vai afundar por te carregar nas costas? Não, não dá. Porque você é muito pesado. Se eu te levar nas costas, então a gente vai se afogar. Jesus falou assim? Jesus pode nos carregar nas costas. Então, qualquer problema, qualquer situação que seja, se a gente estiver com Jesus, nós não vamos afogar. Em outras palavras, de novo, o filho pródigo, ele acabou afundando nas mulheres. O Herodes afundou na Herodias. Nós nos afundamos em cada situação facilmente. Tem vezes que nós ficamos cheios de preocupação, ficamos afundados no medo. Mas, se nós andarmos com Jesus Cristo, assim como Jesus andou sobre o mar, na situação, na dificuldade, nós poderemos nos libertar disso. Quando eu olho para o meu passado, eu passei o meu passado junto com Jesus Cristo. Antigamente eu não conseguia me libertar de qualquer problema que fosse, mas junto com Jesus eu pude me libertar e assim frequentemente eu pude glorificar a Deus. Então Jesus Cristo não simplesmente andou sobre o mar. Vocês também tenham fé. Então, vocês se tornem um comigo, porque assim vocês vão poder fazer algo maior do que eu. Vocês não tenham medo diante do mar. Eu andei sobre o mar. Vocês também vão poder andar sobre o mar. Então, vocês não vão afundar. Vocês podem viver uma vida abençoada. Então, por meio de Jesus Cristo, vocês podem receber essa graça. O nosso Senhor andou sobre o mar. Quando eu penso nisso, eu fico muito agradecido. Tem muitas dificuldades, problemas diante de nós como o mar. Mas assim como o Senhor Jesus andou sobre o mar, por meio de Jesus, junto com Jesus, nós também poderemos receber essa bênção de andar sobre o mar. Eu acredito piamente nisso. Principalmente no livro de Mateus, explica de uma forma surpreendente sobre isso. Junto com Jesus. E daí se é sobre o mar? Junto com Jesus. E daí se houver tempestade? Junto com Jesus. E daí se eu sou pobre? Junto com Jesus. E daí se for longe? Enquanto eu andar junto com Jesus, enquanto eu seguir a Jesus, vocês vão poder ver muitas coisas.
Vocês vão poder ver também o servo do centurião sendo curado. Vocês vão poder ver a enferma havia 38 anos também a andar. Vocês vão poder ver o cego abrir seus olhos. Essas coisas são impossíveis pela força humana, mas Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo, Ele quer, através de vocês, se tornar em pequeno Jesus. E Jesus Cristo, Ele deseja fazer o mesmo trabalho que Ele fez na terra através de vocês. É uma coisa surpreendente. Pessoal, não é gratificante? Através da fé em Jesus, se vocês viverem com Jesus, Jesus vai fazer o mesmo trabalho através de nós e assim eu acredito que Deus irá ser glorificado e nós abençoados. Essa vez, com o Coral Graça, nós fizemos o Cantata Tour nos Estados Unidos. Em Los Angeles, diz que 7.000 pessoas se reuniram. Em Albuquerque, 4.000 pessoas se reuniram. Inúmeras pessoas vêm e escutam o Evangelho de Jesus. Naquelas cidades que tem a Cantata Tour, muitas pessoas se encontram com Jesus Cristo e se alegram. Que todos vocês também, que vocês tenham uma vida para poder fazer aparecer Jesus Cristo. Muito obrigado.